Olá, olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim estar com vocês hoje. Hoje, ok, vamos ter uma conferência especial. Hoje, ok, vamos ter um treinamento especial com uma pessoa especial. Ok, lá, ok, que vai acontecer. Ok, falar com você, Felipe Alexer. Eu quero justamente assim. Eu não vou perder muito mais tempo com isso, mas antes de tudo isso, eu quero saber de onde no Brasil vocês estão conectados, por favor. Quero saber de qual cidade, qual estado vocês estão conectados agora hoje, por favor. Me diz aí de qual estado vocês estão conectados agora. Eu estou conectado no estado de São Paulo. São Paulo, boa noite, Gilson. Ótima noite, Felipe, a todos aí da live. Minas Gerais, Felipe, Belo Horizonte. Boa noite, Odila. Boa noite. Wellington Teles, Cuiabá, Mato Grosso. Cuiabá, Mato Grosso. Que boa noite, campeão. Iraci, Contagem, Minas. Ok, boa noite, Iraci, Contagem, Minas Gerais. Do Rio Grande do Norte. Ok, boa noite. Marco Antônio, Porto Velho. Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. São Paulo, Eulália Medeiros, Natal, Rio Grande do Norte. Boa noite, Rio Boa Grande do noite. Norte. Boa noite. São Paulo, Felipe, tamo junto. Boa noite, São Paulo. Muita gente de São Paulo. Marco Antônio, Porto Velho. Marco Antônio, Porto Velho. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. Boa noite, São Luís do Maranhão. Tamo junto, São Luís. Né, Felipe? Tamo junto, né? Então, ótimo, então. Ótimo. Miro Lopes, de Balneário Camboriú. Abraço, Felipe. Boa noite, Miro, aquele Balneário Camboriú. Saudade aí, que tem que dar uma volta aí em breve. Então boa noite, Mildete de Boca do Acre. Boa noite, Boca do Acre. Boa noite. Então, ok. Então, é só para saber mais ou menos de onde vocês estão conectados hoje. A gente vai demorar muito não, porque a gente tem o que hoje, o que nosso diamante, o que diretamente da França, já é meia-noite lá, ok? Meia-noite, 14 minutos exatamente agora. Então, eu não vou demorar muito tempo, eu vou só deixar ele, o que para tudo que ele tem para transmitir para nós hoje. Você sabe o que era Sérgio Fortunato é um amigo de muitos anos. Para só ter uma pequena ideia, uma pessoa que já fez também parte da minha também. Hoje, vou dizer para vocês, gente, hoje, escuta bem o que tem para dizer para vocês, ok? Você sabe como que para crescer tem que pegar um pouco de cada liderança, cada um tem uma maneira de trabalhar, ok? Pega um pouco de tudo para que você possa criar sua própria maneira de trabalhar e para que você possa ter o resultado que você deseja na vida. Não lembra que ele é diamante, ele tem muita coisa para transmitir e ele fez questão, essa hora, ok, muito tarde em Paris, de estar lá presente, ok, na França, de estar presente com a gente. É por isso que eu não vou perder mais tempo, vou deixar toda a palavra para ele agora, ok, para falar com vocês. Sérgio Fortunato, meu amigo, agora a palavra é contigo. Sérgio Fortunato, la parole est avec à toi maintenant, champion. A moderação. Ok. Bon dia. Je dirais bonsoir. Il est très tard ici. Il est minuit 16 ici. Ok, minutos agora, ok, na França. Mais c'est un plaisir d'être avec vous. É um prazer para mim estar com vocês. Je vais vous partager mon expérience personnelle. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal. J'ai plus de 30 ans de marketing de réseau. Eu tenho mais de 30 anos de marketing de rede. Et la plupart des marketing de réseau que j'ai fait, surtout ces 10 dernières années, j'ai toujours été dans le top 10. Ok, e a maior parte dos marketing de rede que eu fiz, principalmente nos últimos 10 anos, eu sempre fiz parte dos 10 maiores cheques da empresa. Et j'ai démarré ce business à la fin du mois d'août. Eu comecei a Yushé no final do mês de agosto. Et en un peu plus de 3 mois, j'ai atteint la position de diamant. E pouco mais de 3 meses eu atingi a posição de diamante.
Aujourd'hui, j'ai plus de 320 000 euros de chiffre d'affaires dans mon équipe. Hoje eu tenho mais de 320 mil euros de faturamento aqui na minha equipe. Et mon objectif, c'est de devenir vite Blue Diamond. E o meu objetivo é me tornar muito rápido que Blue Diamond. Et là, je vais travailler surtout pour que mon épouse soit diamant ce mois-ci. Eu vou trabalhar principalmente para que minha esposa possa se tornar diamante este mês. Je ne faisais plus de marketing de réseau. Eu não fazia mais marketing de rede. Moi et mon épouse, nous sommes pasteurs. Nous enseignons dans les églises. Eu e minha esposa, o que somos pastores, a gente ensina o que nas igrejas. Nous enseignons les principes du succès qui sont dans la Bible. A gente ensina os princípios do sucesso que estão na Bíblia. Ce soir, je vais vous enseigner quelques principes universels qui sont dans la Bible. Vou ensinar para vocês alguns princípios universais, ok, que estão inclusive escritos na Bíblia. Et tout, ça s'applique à 200% dans le MLM. Isso se aplica a 200% do que no marketing de rede. Une chose qui est importante, c'est que vous êtes tous des personnes qui normalement ont démarré dans ce business. Você acredita que você todos, cada de vocês são pessoas que já iniciaram no negócio, eu acredito. Alors je vous conseille de prendre des notes. Eu aconselho d'enregistrer en audio. Et je vous conseille aussi d'enregistrer avec votre ordinateur si vous pouvez cette conférence. E de gravar o que no áudio e de gravar o que essa conferência também, o que no seu computador, se você puder. Cette méthode que je vais vous partager est ma méthode personnelle et elle marche à 200%. Esse método que eu vou ensinar para vocês é a minha metodologia pessoal e ela funciona a 200%. Il y en a un dans mon équipe qui est devenu diamant en 4 semaines. Tem que se tornou diamante na minha equipe em 4 semanas. Moi, je l'ai fait, j'avais pas envie de faire beaucoup d'efforts et je l'ai fait un peu plus de 3 mois. Eu não queria fazer muito esforço, mas eu fiz ele mesmo assim há 3 meses. Que vous mettiez 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, avec cette méthode, vous pouvez aller à la position des diamants. Ok, lá o que você possa fazer 1, 2, 3, 4 meses com essa metodologia, você tem a certeza que você vai fechar diamante. Et vous savez que si vous avez étudié le plan de rémunération, il y a des primes très intéressantes à aller chercher. Eu não sei se vocês já estudaram o plano de compensação. Ok, tem prêmios muito importantes, muito interessantes a ir buscar. Le but, c'est de faire démarrer des personnes qui ont de l'argent. O objetivo é fazer pessoas que têm dinheiro começar um negócio. Parce que les personnes qui ont de l'argent, ils investissent dans ils investissent dans des cartes importantes. Ok, as pessoas justamente que têm dinheiro vão investir com uma U-Card importante. Parce que les gens comprennent à travers les formations que plus on a de U-cartes et plus on va gagner de l'argent dans ce business. Pessoas entendem muito bem nesse negócio. Quanto mais você tiver U-Card na sua equipe, mais você vai ganhar dinheiro. Parce que quand vous achetez des U-cartes importantes, vous pouvez acheter beaucoup de tokens. Porque quando você comprar uma U-Card importante, essa mesma pessoa pode adquirir muitos tokens da empresa. Il y a 3 ans, le token était à 1 euro. 3 anos atrás, o token tinha valor de 1 euro. Aujourd'hui, il est à 8,50 €. Hoje, o token vale 8,50 €. Il a pris 850% en 3 ans. Ok, 3 anos, o token se valorizou por 850%. En 3 ans. Em 3 anos. Là, il va rentrer en bourse en fin janvier ou février. Ok, lá agora a empresa vai entrar na bolsa final de janeiro ou fevereiro. À 10 €. E vai começar na bolsa a 10 euros. Ça va exploser. Isso vai explodir. Dans février 2023, dans 1 an, dans 14 mois. Ok, fevereiro de 2023, daqui a 14 meses. Il sera à plus de 1.200 $. Ok, eu acredito que vai estar a mais de $1.200.
o token. C'est-à-dire que si vous prenez beaucoup de tokens aujourd'hui, Isso quer dizer que se você pegar muitos tokens hoje, vous serez riche en début 2023 sans avoir parrainé. e vocês estarão ricos, ok, lá no início de 2023, mesmo que você não tenha cadastrado ninguém. J'ai un ami qui est chauffeur de bus. Eu tenho um amigo que é motorista de ônibus. Il n'avait pas d'argent pour acheter une grande U-carte. Ele não tinha dinheiro para pegar uma U-Card com valor importante. Il commence avec une carte à 100. Ele começou com uma carte de 100 euros. 11 tokens. Ok, ele comprou 11 tokens. Là, il a un ami qui va investir beaucoup d'argent. Lá ele tem um amigo que vai investir muito dinheiro agora. Et avec l'argent qu'il va gagner de ses commissions, il va pouvoir acheter une carte plus importante pour avoir plus de tokens. Ele, o que com as comissões que ele vai com o dinheiro que ele vai ganhar das comissões, ele vai poder o que adquirir uma U-Card mais importante para adquirir mais tokens ainda. Je veux savoir si vous êtes là. Vous pouvez mettre les vidéos et me faire un signe, si c'est possible. Juste quelques secondes. J'ai envie de vous voir le message. É possível? A câmera, ok, só mexe a mão para que eu possa saber se vocês estão me vendo, estão me ouvindo aí. C'est possible? É possível? Bonjour le Brésil, je vous aime. Bom dia, Brasil, amo vocês. Je fais des missions dans les églises au Brésil. Eu faço missões ok, nas igrejas no Brasil também. Ok. C'est vraiment une opportunité que nous avons beaucoup prié, ma femme et moi, avant de démarrer ce business. Ok, minha esposa e eu, a gente orou muito, ok, orou a Deus muito, ok, antes de começar esse negócio. Et on a reçu la conviction qu'il fallait le faire. A gente recebeu a convicção que a gente devia fazer esse negócio. C'est une opportunité exceptionnelle. Ok, porque é uma oportunidade excepcional. Imaginez si vous étiez avec moi en 2011 avec la vision que le Bitcoin allait exploser. Ok, imagina se vocês estivessem, ok, imagina igual a mim, se vocês estiverem, ok, estivessem. En 2011. Não, imagine se vocês estivessem em 2011, onde justamente com o valor que o Bitcoin tinha naquela época, sabendo que ia fazer uma grande explosão mais à frente. À l'époque, ça s'achetait 50 centimes, $1. Naquela época, ok, comprava um Bitcoin 50 centavos, $1. Alors, imaginez si vous aviez acheté beaucoup de Bitcoin. Aujourd'hui, vous seriez millionnaire. Imagine se vocês tivessem comprado o que muito Bitcoin naquela época, hoje, com certeza, sem nenhuma dúvida, vocês seriam milionários. Ben, aujourd'hui, nous sommes au même temps, mais avec ce token-là. Hoje a gente está no mesmo momento, mas com esse token. Beaucoup de sociétés proposent des tokens. Beaucoup de sociétés proposent des tokens. Ok, muitas empresas oferecem tokens. Mais il n'y a rien derrière, c'est creux. Mas não tem nada por trás, o que é muito vazio. Et beaucoup de gens perdent leur argent. Muitas pessoas perdem o seu dinheiro. La société a mis 4 ans à se construire. Aqui, essa empresa, ela levantou 4 anos para se construir. Nous avons notre propre banque personnelle. Nós temos nosso próprio banco pessoal. Le nouveau réseau social qui démarre le 14 décembre. Ok, a nova rede social que vai começar dia 14 de dezembro agora. Avec Donald Trump comme un qui aura son profil. Ok. Como uma personalidade como o Donald Trump que vai ter seu próprio perfil nessa rede social. Ça va être une révolution. Isso vai ser uma revolução. Parce que des gens vont pouvoir toucher de l'argent tout en étant dans le réseau social. Ok, porque pessoas o que vão poder vão começar a ganhar dinheiro, ok, estando na rede social. Mais ceux qui vont gagner vraiment de l'argent, c'est ceux qui possèdent des tokens. Mas quem vai ganhar muito dinheiro mesmo é quem vai possuir os tokens.
Et donc, donc, vous allez avoir comme personne, comme client, soit des investisseurs et des développeurs. Ok, você vai ter o que? Dois perfis de pessoas, o que você vai ter. Ou então, o que você vai ter investidores, ou então você vai ter pessoas que são investidores e desenvolvedores também, maqueteiros. Alors, je vous explique ma méthode qui est très, très simple. Eu vou explicar para você meu método de trabalho que é muito simples. Je parraine tout le temps des personnes qui mettent 3 000, 6 000, 12 000 euros. Eu cadastro com frequência pessoas que estão botando no negócio 3 mil, 6 mil, 12 mil euros. Beaucoup de mes clients mettent cet argent-là. Ok, muitos dos meus clientes botam esse tipo de dinheiro. Comment je fais? Como eu faço? Je m'adresse à des personnes qui sont élevées en société. Eu falo com pessoas que têm um nível alto que na sociedade. Si vous parrainez un ouvrier comme vous, se você patrocina um operário igual a você, salarié comme vous, salariado igual a você, il aura le même pouvoir d'achat que vous. Ele vai ter o mesmo poder de compra igual a você. Et si vous parrainez un chef d'entreprise, se você cadastra empresário, il a un autre pouvoir d'achat. Ele tem outro poder de compra. Et les personnes et les chefs d'entreprise connaissent d'autres chefs d'entreprise. E empresários conhecem outros empresários. Vous comprenez? Você Alors, entende? le but, c'est de toucher ces gens-là. O objetivo é poder tocar essas pessoas. Comme ça, votre business va se construire très, très vite. Porque dessa maneira, o seu negócio vai crescer muito mais rápido. Bon, si vous avez compris que ce business est excellent pour vous, se você entendeu que esse negócio é excelente para você, vous avez compris que vous allez faire beaucoup de rêves et de projets à travers ce business. Você já entendeu? Então você vai poder realizar muitos sonhos e realizar projetos seus por intermediário desse negócio. La première chose, vous faites la fameuse liste de noms. A primeira coisa, faz aquela famosa lista de nomes. Et là, vous mettez tous vos contacts Facebook, tous vos contacts Instagram, tous vos contacts de vos mobiles. Et vas-y. E você escreve no papel, todos os seus contatos do seu telefone, seus contatos do Instagram, do Facebook. Et là, vous allez sélectionner tous les chefs d'entreprise. E você vai selecionar, em primeiro lugar, os empresários. Tous les gens qui font des professions libérales. Pessoas que são autônomos. Tous les commerçants. Os comerciantes. Tous les sportifs de haut niveau que vous connaissez. Pessoas, os esportistas, jogador de futebol, pessoa que tem nível alto de rendimento. Tous les responsables commerciaux. Quem é responsável, os responsáveis comerciais. Vous allez dans les beaux quartiers de votre ville. E você vai nos bairros mais chique da sua cidade. Et là, il y a beaucoup de commerçants. E tem muitos comerciantes lá. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Muitos empresários. Et quand je parle de profession libérale, je parle de notaire, de docteur, je parle de ophtalmologiste, je parle de chirurgien dentiste, je parle d'opticien, de tous ces gens-là. Quando eu falo de autônomo, eu estou falando também de médico, de cirurgião dentista, estou falando também de advogado, estou falando de oftalmologista, já falei, enfim, esse tipo de perfil de autônomo. Si vous allez les voir, ces gens-là, en leur disant « j'ai un business à vous proposer », il va pas être intéressé. Se você falar com uma pessoa dessa que, ei, bom dia, eu tenho um negócio para oferecer para o senhor, il ne va pas vous le dire. Ele não vai falar isso para você. Mais intérieurement, il va dire, mais qu'est-ce que tu peux me proposer, toi?
Ok, mas de uma forma interna, ele vai dizer para você, mas vocêzinho aí, o que você tem para me oferecer? Et il ne va même pas vous écouter, il va dire non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ele não vai te escutar, vai dizer que eu não tenho tempo, não tenho tempo. Non, merci, je ne suis pas intéressé. Oh, muito obrigado, não estou interessado, não. Je vais vous expliquer comment les aborder pour qu'ils soient intéressés. Eu vou explicar para você como abordar essas pessoas para que elas estejam interessadas. Ça vous intéresse? Isso interessa vocês? Allô? Você tem interesse nisso? Avec cette méthode que je vais vous expliquer, écoutez bien. Com esse método que eu vou explicar para vocês, preste atenção. Dans le passé, no passado, j'ai eu une équipe avec 31 000 investisseurs. Eu montei uma equipe numa outra empresa com 31 mil investidores. Avec plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. $1 bilhão de faturamento. Écoutez-moi bien. E escuta bem. J'avais jamais fait un seul Zoom. Eu não tinha feito um Zoom. Je n'ai pas fait de réunion publique dans une salle. Eu não fiz reunião pública numa sala. Simplement avec des vidéos. Simplesmente trabalhando com vídeos. Que je recommandais à des gens qui avaient le pouvoir d'achat de les regarder. Eu estava pedindo para essas pessoas com poder aquisitivo de poder assistir. Et j'ai enseigné cette méthode que je vais vous enseigner à tous les membres de mon équipe. Eu ensinei esse método que eu estava usando para todas as pessoas, os membros da minha equipe. Et ça fait boum. E explodiu, boum. Et je ne travaillais pas énormément. Eu não estou trabalhando tanto assim. Là, le diamant, je l'ai fait à un peu plus de 3 mois, mais avec cette méthode, si j'avais été plus concentré, j'aurais pu le faire en 2 mois. Ok, o diamante eu fiz em 3 meses, mas se eu estiver mais concentrado, com certeza o diamante poderia ter feito em 2 meses. J'ai pas beaucoup forcé et j'ai fait diamant en 3 mois là. Eu não me esforcei tanto assim, eu fiz diamante em 3 meses. Et je vais être Blue Diamond, Green Diamond, mon épouse Diamant en 4 mois et demi, sans forcer, avec cette méthode. E aí, eu vou estar, Blue Diamond, Green Diamond, e minha esposa vai ser, Diamond e mais, somente em 4 meses e meio, e isso sem me esforçar tanto assim, só trabalhando com vídeos. Alors, est-ce que vous êtes prêts à écouter? Ça vaut des millions, ce que je vais vous dire. Vocês estão prontos, dispostos a escutar o que eu vou dizer para vocês? Isso vale milhões. Alors, voilà comment aborder des personnes qui ont un pouvoir d'achat. Ok, em primeiro lugar, como abordar pessoas que têm poder aquisitivo. Les commerçants, les professions libérales, les notaires, les médecins, les chirurgiens dentistes, les ophtalmologistes, les chefs d'entreprise, les commerçants, tous ces gens-là ont de l'argent, un pouvoir d'achat. Os comerciantes, os cirurgiões dentistas, os oftalmologistas, advogados, engenheiros, comerciantes, todas essas pessoas que têm poder aquisitivo têm dinheiro. Alors, notez ou enregistrez, c'est très important. Ok, anotem bem tudo que vou dizer, ou então, grava, é muito importante. Philippe, tu enregistres, j'espère. Oui, bien sûr. Ok. Donc, quand vous allez aborder ces gens-là, que ce soit au téléphone ou quand vous les voyez, par exemple, vous rentrez dans une boulangerie. Une boulangerie, ils savent ce que c'est, une boulangerie? À la française. Non, il faut traduire. C'est une padaria. Padaria. Quando você vai, lá, por exemplo, que vai entrar numa padaria. Oui, ou dans un restaurant. Ou dans un restaurant. Qui fonctionne bien. Ok, qui tem bon fluxo, bon movimento. À la personne, au responsable que vous rencontrez. Ao responsável que você vai falar, que você vai encontrar. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Poxa, eu pensei em você hoje. Ah bon? Vous avez pensé à moi? Il va répondre. Hoje, comment? Et les personnes qui ont votre profil,
As pessoas que têm o perfil de você, réussissent à merveille dans notre société. ok, eles têm muito sucesso que na minha empresa. Ils font partie des meilleurs revenus. Eles fazem parte das pessoas mais grandes que a empresa. C'est pour ça que je viens vous voir pour deux raisons. É por isso que eu estou aqui, ok, para ver. É por isso que eu estou aqui para ver você, para duas razões. Je viens de démarrer une activité exceptionnelle avec une société exceptionnelle. Acabei de começar uma atividade com uma empresa excepcional, mas uma atividade excepcional. Et les docteurs comme vous, ou les boulangers comme vous, ou les notaires comme vous, ou les médecins comme vous, réussissent à merveille dans notre société. Ils font partie des meilleurs revenus. E os médicos igual a você, os padeiros igual a você, os dentistas igual a você, os advogados igual a você, ok? Os juristas igual a você, advogado já disse, ok? Justamente eles têm muito êxito, ok, nesse negócio. Ils réussissent à merveille dans notre société. Eles têm muito êxito, ok, nessa empresa. Ils font partie des meilleurs revenus. Eles fazem parte das pessoas que mais ganham dinheiro. Ils gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans notre activité. Eles estão ganhando dezenas e dezenas de milhares de euros nessa empresa. Et vous ne mentez pas. E você não está mentindo. Parce que tous les profils réussissent dans notre activité. Que todos os perfis ganham, que tem êxito na nossa atividade. Dans mon équipe, j'ai maire de commune. Que na minha equipe eu tenho prefeito. Chef d'entreprise. Eu tenho empresários. Advogados. Commerçants. Comerciantes. Trader. Pasteur. E pastores. Tous des gens qui ont un pouvoir d'achat. Ok, muitas pessoas que têm um alto poder aquisitivo. Des leaders. Ok, líderes na vida. Et ces gens-là vont devenir soit des investisseurs. E essas pessoas vão se tornar ou então investidor. Ou soit ils vont développer des équipes. Ou então vão desenvolver equipes. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que là, vous parlez pendant 2-3 minutes du business. Você vai falar durante 2-3 minutos do negócio. Avec des arguments que vous connaissez. Com argumento que você conhece. Avec beaucoup d'enthousiasme. Enthousiasme. Et vous leur dites, je vais vous transmettre des vidéos pour que vous puissiez regarder ces vidéos qui parlent en totalité du business. Eu vou passar para você o que era justamente alguns vídeos, alguns vídeos sendo que vão au total você vai saber de tudo sobre o negócio. Et vous prenez la meilleure vidéo de Philippe Alexer. E você pega o melhor vídeo do Philippe Alexer. Et vous l'envoyez à cette personne. E você manda para essa pessoa. Sur son mail, ou sur son WhatsApp, ou sur son Messenger. Et vous leur dites, je vous rappelle dans 48 heures. E você diz para ele, eu ligo para você daqui a 48 horas. Il faut leur dire que les personnes qui sont notaires comme eux, ou avocats comme eux, ou médecins comme eux, réussissent dans notre activité, qui font partie des meilleurs revenus. Mais en plus, il faut leur dire une deuxième chose importante. Votre avis m'intéresse. Vous êtes une personne qui a de l'expérience. Votre avis est important pour moi. Et là, vous valorisez la personne. É lá o que você vai dizer para ele, o que, em primeiro lugar, dizer para ele que pessoas com seu perfil estão ganhando muito dinheiro que lá no nosso negócio, pessoas como você, comerciante, advogado, jurista, padeiro, e você vai dizer para ele depois uma segunda coisa, dizer para ele que também a sua opinião me interessa. Parce que vous êtes une personne d'expérience. Porque você é uma pessoa de experiência. Donc, moi, je viens de démarrer dans cette activité. Eu acabei de começar esse negócio. Votre opinion est importante pour moi. Sua opinião é muito importante para mim. Donc, elle a entendu deux choses, la personne. Então, a pessoa entendeu duas coisas. Que des personnes qui font la même profession qu'elle, ils gagnent des dizaines de milliers d'euros dans l'activité.
que as pessoas que fazem a mesma profissão igual a ela estão ganhando dezenas de milhares de euros. Et que, deuxièmement, elle est une personne de référence et on a besoin de son opinion. E você está reconhecendo ela como uma pessoa de referência e você está precisando da opinião dela sobre o negócio. Et vous envoyez la vidéo. E você manda o vídeo. Et vous leur dites, 48 heures après, on se rappelle. E você diz para ela que daqui a 48 horas vamos começar. C'est aussi simple que ça. É tão simples tanto quanto isso. Je recommence. Eu recomeço. Oh, quand vous rencontrez la personne, vous l'avez au téléphone, je vous appelle parce que j'ai pensé à vous aujourd'hui. Aí você encontra a pessoa, então você liga para ela. Ei, fulano de tal, como você está? Que bom dia. Eu estou aqui, eu estou falando, eu pensei em você Est-ce hoje. que vous avez 2 minutes à me consacrer? C'est important. Você teria 2 minutos para me consagrar agora, porque é muito importante. Si la personne n'est pas disponible, vous demandez un autre rendez-vous, 17h, 18h ou demain matin, un moment où elle peut être open. Ou você vai dizer para ela, ok, então vamos fazer o seguinte, ok, lá, se ela não estiver disponível, você pergunta para ela, e aí, quando você vai poder, ok, lá vai sempre dando uma escolha de tempo para ela, ok? Aí vai poder, ok, a 15 horas, 17 horas, 18 horas, sempre deixando para a pessoa a escolha das possibilidades. C'est très important de poser la question en number one. É muito importante, logo quando você falar com a pessoa, de perguntar para ela se ela estiver disponível agora. Parce que quand vous rencontrez une personne, que vous ayez une personne au téléphone, si ne commencez pas à parler du business, parce que peut-être elle est concentrée à faire autre chose. Elle est avec son travail, ou elle est avec son épouse, ou avec son mari, ou avec ses enfants, et qu'elle n'est pas disposée à vous écouter. Então, quando você liga para uma pessoa, você já vai falar do negócio assim direto, o que lá é importante, o que lá você já possa perguntar para ela, se ela estiver disposta a ouvir você, porque imagina que vai que a pessoa, ela estiver o que com o marido, ou então com a mulher, com os filhos, fazendo comida, então aí, e se ela não estiver disponível, ela não vai te escutar, você vai te incomodar. Donc, c'est la première chose à demander à la personne. Então, a primeira coisa para perguntar para uma pessoa. Bonjour Nicole, vous allez bien? Bom dia, Nicole, o que você está bem? Est-ce que vous avez 2 minutes à me consacrer parce que j'ai quelque chose de très important à vous communiquer? Eu teria 2 minutos para me consagrar agora porque eu tenho uma coisa muito importante para transmitir para você. Aujourd'hui, j'ai pensé à vous. Hoje eu pensei em você. Parce que j'ai démarré une activité. Eu comecei uma atividade où les personnes qui font votre profession, onde as pessoas que fazem o que têm a mesma profissão como a sua, ils réussissent à merveille dans cette société. Essas pessoas têm muito êxito o que no negócio. Ils gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros dans cette société. Estão ganhando dezenas e dezenas de milhares de euros dessa empresa. Et ils font la même activité que vous. E elas fazem a mesma atividade igual a sua. Et la deuxième raison pourquoi je vous appelle, a segunda razão pela qual estou ligando para você, c'est que vous êtes une personne d'expérience. Você é uma pessoa que tem muita experiência. Et j'aimerais que vous regardiez ces vidéos qui parlent de cette société. E eu gostaria muito que você possa assistir esses vídeos que está falando dessa empresa. Et que vous me donniez votre opinion. E que você possa me dar a sua opinião. Votre avis est important pour moi. A sua opinião é muito importante para mim. Donnez-moi votre mail ou votre WhatsApp. Et vous avez WhatsApp, vous avez Messenger. Je vous envoie les liens YouTube. Vous allez regarder ces vidéos, s'il vous plaît, et on se rappelle dans 48 heures. Me dá o que é seu WhatsApp, porque você tem um WhatsApp, tem o telefone, tem um e-mail, ok, lá um Messenger. Me dá ele, ok, eu vou mandar tudo isso para você. E a gente se fala, ok, novamente daqui a 48 horas. Si vous faites ça, ça va marcher. Se você fizer isso, isso vai dar certo para vocês. Avez-vous 2 minutes à me consacrer? Em primeiro lugar, que você teria 2 minutos para me consagrar. J'ai pensé à vous aujourd'hui. Pensei em você hoje. Parce que les personnes qui sont
commerçants comme vous réussissent à merveille dans notre société. Ils font partie des meilleurs revenus. Pessoas como comerciante igual a você, ou que na empresa, e que tem a mesma profissão igual a sua, então são as pessoas que mais ganham dinheiro na empresa. Je viens de démarrer avec une société exceptionnelle. Eu acabei de começar um negócio trabalhando com uma empresa que é excepcional. Votre avis m'intéresse. Sua opinião me interessa. Puis-je vous envoyer une vidéo, vous la regardez et on se rappelle dans 48 heures. Eu posso enviar para você alguns vídeos que você possa assistir e depois a gente pode se falar daqui a 48 horas. Voilà, la personne va vous dire, mais c'est quoi cette société? Et là, vous parlez un petit peu de la société. Vous expliquez que c'est un nouveau écosystème, que Donald Trump est impliqué, qu'il va y avoir un nouveau réseau social, que c'est dans le domaine du big data, de toutes les données. Vous donnez l'exemple de Facebook, qui gagne des milliards, alors que tous nos profils sont gratuits. Et comment ils font pour gagner ces milliards? Vous expliquez un petit peu en 2-3 minutes pour accrocher la personne. Ok, lá, e depois, em 2-3 minutos, você vai falar o que do negócio, o que vai dizer o que se trata de uma nova rede social, e que lá, e hoje, o que o próprio Donald Trump está implicado, o que justamente o que lá no desenvolvimento de tudo isso, e você vai dizer para ele também que hoje você deve saber que o Facebook está fazendo bilhões e bilhões de dólares, portanto, a gente não paga nada. De onde vem esse dinheiro? Então, porque eles estão vendendo nossos dados e aqui, tem a possibilidade, porque tudo isso é feito com Big Data, e falando do Big Data um pouco, e dizer justamente essa empresa vai proporcionar para nós, está proporcionando para nós de poder nos posicionar sobre essa grande indústria. Mais j'ai pensé à vous, de vous contacter, parce que les gens comme vous, ils gagnent beaucoup d'argent dans notre activité. Eu pensei a falar com você agora, porque pessoas igual a você, essas pessoas estão ganhando muito dinheiro nesse negócio. Et vous ne mentez pas, parce que tous les profils réussissent dans l'activité. E você não está mentindo, porque todos os perfis ganham muito dinheiro nesse negócio. Vous me suivez? Vous comprenez ce que je vous partage? Vocês estão me acompanhando? OK. Alors, très important. Et muito importante. Quand vous marchez dans la rue, vous rencontrez une personne que vous connaissez. Quando você é na rua, você encontra uma pessoa que você conhece. Vous rentrez chez un commerçant. Ou então, quando você entra num comerciante, num comércio. Oh là là, j'ai pensé à vous justement aujourd'hui. Oh là là, ok. E eu pensei em você hoje. Et vous continuez, vous faites l'argumentaire que je viens de vous faire. Você faz o mesmo argumentário que eu acabei de falar para vocês. Vous allez être surpris combien de gens vont accepter de regarder la vidéo. Vocês vão ficar surpresos de quantas pessoas vão aceitar de assistir o vídeo. Je vous parle de personnes qui sont socialement supérieures à vous. Eu estou falando de pessoas que são socialmente superior, que têm um poder aquisitivo que é maior do que o seu. Si vous abordez ces personnes en leur disant « je viens vous présenter un business », ils vont vous mépriser. Se você é uma pessoa que tem poder aquisitivo muito maior do que o seu, e ele sabe disso, você vai apresentar para ele negócio, essa pessoa vai te desprezar. Mais si vous leur dites, les personnes qui sont avocats comme vous, qui sont médecins comme vous, ou qui sont commerçants comme vous, ils font partie des meilleurs revenus de la société, là déjà, vous allez piquer sa curiosité. E lá, se você disser para ele, lá, empresários como você, lá, médico igual a você, dentista igual a você, jurista igual a você, estão ganhando muito dinheiro nesse negócio. Isso daí vai chamar a atenção, a curiosidade dele. OK? Et deuxièmement, vous leur dites que vous êtes une personne d'expérience. Vous avez du leadership. Et votre avis m'intéresse, c'est important pour moi. E você é uma pessoa de experiência, você tem uma liderança, a sua opinião me interessa. Et vous leur proposez d'envoyer une vidéo de présentation qui est correcte. E você justamente o que oferece de poder enviar um vídeo de apresentação correta. Et c'est aussi simple que ça. É tão simples tanto quanto isso. Après, ce qui est très important, c'est de tous les jours, appeler des nouvelles personnes.
E o que é mais importante, todos os dias, ligar para novas pessoas. Todos os dias, ligar para novas pessoas. Soit que vous rencontrez dans la rue, Ou então pessoas que você vai encontrar na rua, ou à la terrasse d'un café, ou então na terraça de um café, ou au restaurant, no restaurante, ou un commerçant de votre quartier. dentro do comércio, do seu bairro. J'ai pensé à vous aujourd'hui Eu percebo você hoje et vous commencez l'argumentaire. e você começa o argumentário. Vous apprenez cette formule par cœur. Você aprende essa fórmula de cor. Decora Ça ela. marche. Isso funciona. Et vous avez comme objectif de faire 3 contacts aboutis par jour. E você coloca na sua cabeça que você tem uma meta de fazer 3 contatos 10 por dia. Que, Abouti. e que você fecha. 3 contatos 10 que você vai fechar por dia. Si vous êtes au téléphone, peut-être il va falloir contacter 6, 7, 8 personnes parce que vous allez tomber sur des répondeurs ou sur des gens qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas disposés. Et là, vous allez les rappeler jusqu'à ce que vous les ayez personnellement. Mais il faut 3 contacts aboutis par jour. E lá, ok, você tem que ter 3 por dia. Mas por quê? Vai acontecer, você vai poder ligar talvez para 6, 8, 10 pessoas, mas tem pessoas que não vão estar disponíveis no momento, tem pessoas que não vão querer escutar, tem pessoas, ok, que vão pedir para ligar para eles em outro momento, mas aí você tem que ter como meta de 3 pessoas, 3 contatos, 10 fechados por dia, concluído por dia. Si vous faites ça tous les jours, au bout d'une semaine, vous avez contacté 21 personnes auxquelles vous avez envoyé la vidéo. Ok, se você fizer isso todos os dias, ok, depois de uma semana você enviou o vídeo para 21 pessoas. Et sur 21 personnes, c'est obligé. Vous allez avoir 3, 4 personnes qui vont démarrer par semaine. E lá, ok, com certeza, de 21 pessoas, você vai ter 3 a 4 pessoas que vão começar o negócio contigo por semana. C'est écrit dans la Bible, tu sèmes peu, tu moissonneras peu. Tu sèmes abondamment, tu moissonneras abondamment. Ok, até na própria Bíblia está escrito, ok, quem vai semear pouco, vai colher pouco, ok? Quem vai semear muito, vai colher muito. Donc, si vous faites vos 3 contacts aboutis tous les jours, se você fizerem, ok, lá, os 3 contatos concluídos, ok, todos os dias, vous allez des contacts où vous allez envoyer la vidéo. Contato onde a pessoa vai aceitar que você envia o vídeo, os vídeos. Vous les rappelez 48 heures après. Você liga para essas pessoas 48 horas depois. Au bout sur 20 personnes qui vont voir les vidéos, de 21 pessoas que vão assistir o vídeo, c'est mathématique. É matemático. Minimum 3 démarrent toutes les semaines. Ok, mínimo 3 vão começar todas as semanas. Et votre but, c'est de faire toujours des directs. E o objetivo de você é sempre cadastrar novas pessoas diretas. Pourquoi? Por quê? Parce que vous allez toucher des commissions de 15% et plus sur chaque carte qui va être vendue. Parce que vous l'avez parrainé en direct. Porque você vai ganhar comissão de 15% e mais sobre todas as U-Cards que serão compradas. Porque você cadastrou pessoas em direto. Vous devez faire votre salaire uniquement avec cela. Você deve fazer no início o que seu salário, o que só com isso. Et les prix bonus viennent en plus. E os prêmios bônus, o que isso daí o que vem a mais para você somar. Mais vous devez être ordonné. Mas você deve ser uma pessoa organizada. Vous devez acheter un agenda. Você tem que ter uma agenda. Si vous ne faites pas ça, se você não fizer isso, si vous travaillez avec des petits bouts de papier, avec des feuilles, se você trabalha com pedacinho de papel, com pedacinho de folhas, je ne serai pas diamant en 3 mois, je vous le garantis. Não será diamante em 3 meses. Isso eu digo para vocês. Il faut travailler avec un agenda. Tem que trabalhar com uma agenda. Il faut tout noter. Tem que anotar tudo. Sinon, au bout d'un moment, vous ne savez plus qui vous avez appelé. Chegar um momento você nem vai saber quem você ligou.
Qui il faut rappeler? Quem que liga novamente? Qui il faut recontacter? Quem que liga novamente? Et vous allez négliger beaucoup de personnes. Você vai você vai negliger não, você vai desprezar muitas pessoas. Vous comprenez, mes amis? Você estão me entendendo, estão me acompanhando, meus amigos? Vous êtes des professionnels. Ok, você tem que se tornar profissionais. Vous êtes des leaders qui allez monter en croissance. Vocês são líderes que vão subir em potência. Vous allez gagner beaucoup d'argent avec Usher. Vocês vão ganhar muito dinheiro com Usher. Mais vous apprenez à être ordonné. Mas você tem que aprender a ser organizado. Et si vous faites ça, 3 contacts aboutis chaque jour. E se você fizer isso, 3 contatos dessa maneira por dia, vous êtes diamant en 3 mois. Você é diamante em 3 meses. Peut-être en 2 mois. Talvez em 2 meses. Il y en a un dans mon équipe, il a fait en 4 semaines. Tem na minha equipe, ele fechou diamante em 4 semanas. Donc, il a très important, les amis. Muito importante. Comprenez bien. Si vous avez étudié le plan de rémunération, il vous faut 3 branches qui se développent bien pour être diamant. Se você entenderam o que é o plano de compensação, você tem que ter 3 linhas, para que vão se desenvolver para você se tornar diamante. Mais attention, regardez bien votre plan de rémunération. Il en faut 8 en direct. Mas precisa, de 8 pessoas diretamente. Et quand vous allez être Blue Diamond, au-dessus de diamant, Blue Diamond, il vous faut 11 directs. Você vai precisar de 11 diretos. Donc, c'est important que dès maintenant, dès le début, vous fonctionnez comme un diamant. É por isso que no início você tem que, logo no início, você tem que funcionar igual diamante. Et là, on arrive à une autre loi. E agora a gente chega a uma outra lei. On a parlé de la loi de la liste de noms. A gente falou da lei da lista de nomes. On a parlé de la loi d'avoir des rêves et des projets. A gente falou da lei de ter sonhos e projetos. On a parlé de la loi de fonctionner avec un agenda. A gente falou da lei de funcionar com uma agenda. C'est ce que s'appelle, c'est la loi de la planification. A lei da planificação. Maintenant, on va parler de la loi du 80-20. Agora vamos falar da lei do 80-20. La loi Pareto. A lei do Pareto. Pareto était un Italien comme moi. A Pareto era italiano igual a mim. Et il a réalisé, lui et un successeur à lui, Ele realizou, e sucessor dele também, que tout était dans une proportion de 80 et 20% dans tous les domaines dans le monde entier. E tudo era no mundo inteiro, uma proporção de 80-20 no mundo inteiro. Écoutez bien ça. Escuta bien ça. Sur 100, dans une église, sur 100 membres, numa igreja, de 100 afiliados da igreja, 100 membros, vous en avez 20 qui sont consacrés. Você tem 20% que pessoas que são consagradas. Les autres, ils viennent juste assister à un culte le dimanche matin. Você só vem assistir culto no domingo de manhã. Mais vous avez 20% qui vont préparer les repas. Você tem 20% que vão preparar, que vão preparar a comida. Qui donnent de l'argent dans l'église. Que vão dar dinheiro na igreja. Qui font le ménage à l'église. Que vão fazer o trabalho de limpeza. Qui sont là aux réunions de prière. Estão lá nas reuniões de orações. Vous avez toujours 20% qui fait presque tout le travail. Você tem 20% das pessoas que vão fazer quase todo o trabalho. E pareil dans un parti politique. É a mesma coisa partido político. Pareil dans une entreprise commerciale. É a mesma coisa numa empresa comercial. Sur 100 commerciaux, de 100 comerciais, 100 vendeurs, de 100 vendedores, vous avez 20 vendeurs qui vont vous faire le plus gros du chiffre d'affaires. Você tem 20 vendedores que vão fazer o maior faturamento. Et les autres, ils vont faire des ventes, mais le plus gros du chiffre d'affaires, c'est les 20 personnes. Mais os outros vão fazer algumas vendinhas para lá, para cá, o maior faturamento será feito com os 20 vendedores maiores.
Vous prenez l'équipe du Paris Saint-Germain. Você pega o time do PSG, do Paris Saint-Germain. Vous enlevez Neymar. Você tira Neymar, Vous enlevez Mbappé. tira Mbappé, Vous enlevez Lionel Messi. Lionel Messi. C'est une équipe moyenne. Ok, já se torna uma equipe média. Mais à cause de ces trois, l'équipe se transcende. Mais por causa desses três, a equipe se transcende. Vous comprenez ce que je dis? Você está entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Quand vous allez parrainer 12 personnes, Quando quand vous allez parrainer 12 personnes en direct, você vai cadastrar 12 pessoas em direto, vous allez avoir 3 branches qui vont se développer. você vai ter 3 linhas que vão se desenvolver. 20%. 20%. Vous comprenez ou pas, les amis? Você está me entendendo, meus amigos? Je l'ai trouvé même dans la Bible. Eu achei isso até na própria Bíblia. J'ai trouvé la loi Pareto dans la Bible. Pareto que na própria Bíblia. Jésus, il avait 70 disciples. Jesus Cristo tinha 70 discípulos. Et 20%, c'était les 12 apôtres. Ok, 20% eram 12 apóstolos. Et 20% des 12, c'était Pierre, Jacques et Jean qui allaient devenir les leaders des leaders. E 20% dos 12 era Pedro, Jacques et Jean. Jacques e João. Ok, João que se tornaram, que são devenus les leaders principaux. os líderes principais dele. Est-ce que vous comprenez, mes amis? Você está entendendo, meus amigos? Tout fonctionne avec 80-20. Tout. Funciona 20. Donc, pareil, même dans la vie de couple, même dans l'éducation des enfants. Mesmo a vida de casal, ok, na educação dos filhos. Si vous prenez 20% de qualité avec votre épouse, 20% de qualité avec vos enfants, vous aurez des résultats comme ça. Se você pegar 20% de qualidade o que são com sua esposa, com seus filhos, você vai ter resultado desse. Vous me suivez? Você está acompanhando? Et quand vous allez avoir vos 12 directs, E quando você vão ter seus 12 diretos, vous aurez 3 branches qui vont se développer. você vai ter 3 linhas que vão se desenvolver. Vous pouvez venir me voir et me dire, mais non, Serge, moi j'ai 12 leaders, c'est 12 personnes, des professionnels du marketing de réseau. Je vous garantis, 3 seuls vont faire le focus. Ok, você pode me dizer, mas Sérgio, ok, mas eu tenho 12 líderes, Sérgio. Ok, são 12, todos são líderes de marketing de rede. Eu garanto para você, vocês vão ver. Tem 3 que vão focar. Vous comprenez, mes amis? Você está me entendendo, meus amigos? Donc, vous cherchez vos 3 contacts tous les jours. Você procura 3 contatos bons todos os dias. Et quand vous avez envoyé les vidéos, E depois você tem enviado os vídeos, vous les rappelez 48 heures après. você liga para eles 48 horas depois. S'ils n'ont pas vu les vidéos, vous leur dites, je vous rappelle dans 48 heures. Et vous le notez. E se você liga para ele e não assistiu o vídeo ainda, você dirá, oh, tudo bem, então eu ligo para você daqui a 48 horas. Regardez-les, c'est important. É importante você assistir os vídeos. Le timing est important, il rentre bientôt en bourse. Ok, eu vou dizer para vocês, o tempo nunca foi tão importante tanto quanto agora, porque l'opportunité est maintenant. L'opportunité est maintenant. a oportunidade é agora. Vous créez l'urgence. Você tem que criar urgência. Et donc, vous comprenez, les amis? Donc, Você... c'est important que vous soyez réguliers tous les jours. Você diz para a pessoa, ok, lá o que acontece? Ok, a empresa, é importante você assistir isso logo agora. A empresa em breve já vai entrar na bolsa. Eu quero te dar essa informação por completa. Então assiste o vídeo logo agora e daqui a 48 horas a gente se fala. Et si vous faites ça tous les jours, au bout de 3 mois, vous êtes diamant. E se você fizesse isso todos os dias, em 3 meses vocês são diamantes. Parce que vous allez enseigner la même chose à vos équipes. Porque você vai ensinar a mesma coisa para a sua equipe. Et ça va se développer et vous allez avoir beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de professions libérales qui vont acheter des U-cartes. E lá o que você vai ver, o que vai ter várias empresários, pessoas autônomas, pessoas que vão comprar U-card.
La personne qui est devenue diamant en 4 semaines, a pessoa da minha equipe que se tornou diamante em 4 semanas, c'est un trader à Londres. é um trader, ok, que mora em Londres. Il travaille à la bourse à Londres. Ele mora, ok, na bolsa em Londres. Et il avait perdu dans une autre société de marketing de réseau 50 000 euros, 300 000 réals. Il avait perdu. Ele tinha perca numa outra empresa de marketing de rede, $50.000. Ok, $50.000. 300 000 réals. Um pouco menos de R$300.000. Et quand j'ai commencé à lui parler, j'ai pensé à toi. Je viens de démarrer une nouvelle activité. Il m'a fait tout de suite, pop, Serge, arrête. Ok, quando eu falei para ele, ok, eu pensei em você, é um novo negócio, falei, Sérgio, para aí. Stop, il m'a dit. J'ai dit, mon ami Samuel, tu me connais. Ele falou, meu amigo Samuel, você me conhece. Regarde, c'est complètement différent de tout ce qu'on a connu. Ok, totalmente diferente de tudo que a gente conheceu até hoje. Et j'ai dit, regarde ces vidéos et donne-moi ton opinion. Donne-moi ton opinion. E dá sua opinião. Il a regardé les vidéos. E assistiu os vídeos. J'ai pas eu besoin de le rappeler, c'est lui qui m'a appelé. Eu nem precisei que ele retornar para ele que me ligou. Il a été choqué. Ele foi chocado. Il a appelé 2 avocats d'affaires de Londres et il leur a dit, faites une enquête sur cette société. Ele ligou 2 advogados de negócio em Londres e falou para eles, faz uma pesquisa sobre essa empresa. Et les 2 avocats lui ont dit, excellent. Ok, os 2 advogados falaram para ele, ok, excelente, ok, você pode ir na frente. Et il a investi, il a acheté 5 cartes de 12 000 euros l'une, 60 000 euros. Ele comprou 5 cartas de 12 mil euros, 60 mil euros. Donc, et il est devenu, après lui, il a commencé à parler à ses amis, il est devenu diamant en 4 semaines. E ele começou a falar com os amigos e fechou diamante, ok, em 4 semanas. Voilà. Parce que une personne qu'il a parrainé dans son équipe, porque uma pessoa que ele cadastrou na sua equipe, et il a une société où il loue des jets privés. Ele tem uma empresa, ok, essa pessoa que ele cadastrou na equipe dele, ok, tem uma empresa que aluga jato privado. Vous comprenez ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous touchez un chef d'entreprise, vous allez toucher son environnement, pas à travers lui. E você toca um empresário, e você vai poder tocar o meio dele, os amigos dele, o meio de relacionamento dele, por intermediário dele. Vous comprenez, les amis? Vocês estão me entendendo, meus amigos? Vous êtes des leaders. Vocês são líderes. Votre avis m'intéresse. Ok, sua opinião me interessa. Votre expérience est importante pour moi. Experiência é importante para mim. J'ai pensé à vous. C'est você. Parce que les personnes qui sont avocats comme vous, ils réussissent à merveille dans notre société. Ils font partie des meilleurs revenus. Ils gagnent des dizaines de milliers d'euros. Porque as pessoas com o seu perfil, pessoas que são advogados igual a você, comerciantes igual a você, são as pessoas que mais ganham dinheiro aqui nessa empresa, ok? Pessoas que estão ganhando dezenas de milhas de euros, ok? Por isso que eu pensei em você. S'il vous plaît, laissez-moi vous envoyer une vidéo, regardez et donnez-moi votre opinion. Por favor, me deixa enviar um vídeo para você. Assista esse vídeo, porque sua opinião me interessa. Voilà. Et vous laissez travailler les vidéos pour vous. E você deixa o vídeo falar para você. Et 48 heures après, 48 horas depois, quand vous avez la personne, quando você vai falar com a pessoa, la personne va vouloir vous poser des questions. A pessoa vai querer fazer pergunta para você. Vous leur dites, à titre d'information, on prend un rendez-vous là de suite pour faire un Zoom à 3 ou un WhatsApp à 3 avec mon sponsor qui connaît mieux le business que moi. E a tipo de informação, ok, a gente já vai poder marcar um encontro logo, ok, nós dois com meu patrocinador, ou então o líder que está em cima de mim. Et là, on peut faire un Zoom avec Philippe, avec Annette, avec moi, avec Philippe.
vous trouvez que, voilà, vous faites avec votre sponsor un appel à 3 et la personne va démarrer. 8 sur 10 vont démarrer. E você vai fazer o que? Uma ligação a 3, ou que lá com o seu patrocinador, com o Felipe, ou que lá com a Anete, comigo. Et 8 sur 10 vont démarrer comme ça. Certeza a pessoa vai começar, porque é assim que está sendo feito. Yes. Si vous êtes focus sur cette société, se vocês estão focados nessa empresa, vous pouvez faire plusieurs business. Você pode fazer vários negócios, plusieurs investissements. Vários investimentos. Mais vous faites un seul MLM. Mais faz marketing direct. Vous ne pouvez pas être capitaine de l'Olympique de Marseille ou capitaine des, comment il s'appelle, les Carioca. Comment il s'appelle, Rio de Janeiro? L'équipe. Flamengo. Hein? Flamengo. Voilà. Vous ne pouvez pas être capitaine de l'équipe de Flamengo et capitaine de l'équipe du Paris Saint-Germain. Ce n'est pas possible. Você não pode ser o que era capitão do time do Flamengo e capitão do Paris Saint-Germain ao mesmo tempo. Não é possível. Donc, il faut choisir un et vous développer. E você desenvolve. Le plan de rémunération est exceptionnel. O plano de compensação e remuneração é excepcional. Parce que si vous employez cette méthode, porque se você aplica essa méthode, en 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 5 mois maximum, vous êtes diamant. Ok, 1 mês, 2, 3, 4 ou 5 meses no máximo, você fecha diamante. Et quand vous aidez votre équipe à devenir diamant, vous automatiquement, vous devenez Blue Diamond et Green Diamond. E quando você faz isso, tem diamante da sua equipe, automaticamente você se torna Blue Diamond ou Green Diamond depois. Allez chercher des clients qui vont acheter des U-cartes à 3 000, 6 000, 12 000 euros. Ok, vai procurar o que clientes que vão comprar o que U-card de 3 000, 6 000, 12 000 euros. Ça, simplement en les abordant comme je vous ai dit. Simplesmente o que fazendo uma abordagem tal que eu expliquei para vocês agora. Quand vous faites focus, quando você se foca, je vais vous donner une image. Eu vou dar para você uma imagem. Por exemplo. Si je me... Nous, là, je vous fais voir les degrés qu'il fait ici. Comment il fait froid. Regardez, là, ici, il fait 3 degrés. Je ne sais pas si vous voyez, 3 degrés. Porque está 3 graus agora na França. 3 graus. Il fait froid. Muito frio. Donc, si vous mettez torse nu sur votre balcon ou à l'extérieur, vous mettez torse nu face au soleil, vous allez sentir la chaleur du soleil. Se você fica, aí se você fica sem camisa, na sua varanda, em frente do sol, você vai sentir o calor. Parce que la lumière du soleil est diffuse et vous allez sentir les rayons ultraviolets. E porque os raios do sol lá vai chegar até você e você vai sentir os raios ultravioletos. Mais si vous concentrez cette lumière, mas se você concentrar toda essa luz, nos physiciens ils arrivent à le faire. Cadê a imagem? Não tem imagem. Os físicos, nos amigos vão fazer isso. Si on concentre la lumière, ça devient le rayon laser qui perce l'acier. E se focar, se pegar toda essa luz e colocar num ponto só, lá vai se tornar lá laser que vai cortar o aço. Vous comprenez? Ça perce l'acier. Vai furar o aço. C'est quoi un rayon laser? C'est une concentration de lumière. O que é raio laser? É uma concentração de luz. Et ça perce l'acier. E fura o aço. Ça montre quoi? Isso mostra o quê? Si vous faites focus, se você foca dans cet objectif, nesse objetivo, vous allez déployer une énergie. Você vai desenvolver uma energia. De l'enthousiasme. Que é um entusiasmo. Vous allez commencer à avoir des résultats. Vai começar a ter resultados. Et ça va vous encourager encore plus.
Isso vai te encorajar ainda mais. Et si votre équipe vous voit parrainer, ils vont parrainer eux aussi. Se sua equipe te vê cadastrando pessoas, eles vão cadastrar pessoas também. Parce que n'oubliez pas, dans le marketing de réseau, les gens font pas ce que vous leur dites de faire, mais ce qu'ils vous voient faire. Ok? As pessoas no marketing multinível, as pessoas não fazem o que você diz, mas o que você faz. Yes? Ok? J'espère que ça a été utile, ce que je viens de vous partager. Eu espero que foi útil tudo que eu compartilhei com vocês hoje. Réécoutez cette vidéo. Reescutem esse vídeo. Prenez des notes. Ok? Anotem. Apprenez la phrase par cœur. Ok? Aprende a frase de cor. Et réussissez. E tenha sucesso, tenha êxito. Je vais prier pour vous. Vou orar por vocês. Parce que vous allez avoir du succès. Porque vocês vão ter sucesso. Amen. Voilà. Pour ma part, j'ai terminé. J'espère que ça vous a été utile. Ok, para minha parte eu terminei. Eu espero que tudo isso foi útil para vocês. Ok. Então, gente, assim, ok, vamos dar uma grande salva de palmas por ser fortunado. Ok, mesmo lá que são 1h da manhã e 18 minutos agora na França, ele fez questão de ficar lá para transmitir seu saber, sua experiência, compartilhar com a gente. Então, mais uma vez, uma clap para ele, uma salva de palmas para, ok, tudo que ele transmitiu para nós hoje. Então, une fois de plus, ok, merci à toi, Serge. Esse vídeo já vai estar, ok, hoje à noite no canal. Ok? À très bientôt, ok, là-bas, justement, ok, là-bas, pour une nouvelle formation. Ciao, ciao. Ciao.